Tá gravando já. Ok. Agora sim. Bom dia a todos aí. Vamos começar a leitura? E bom dia, Sara. Obrigado. Vamos lá. Capítulo 8: Ser inacessível ou distante do grupo. A distância mata o discipulado. Presença é linguagem do reino. E o texto-chave: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. O erro que nasce da distância silenciosa. Alguns líderes não percebem, mas a pior forma de afastamento não é a rebeldia, é a ausência. O líder não precisa abandonar o PG para se tornar distante. Basta estar sempre ocupado, sempre apressado, sempre com pressa para ir embora. A presença dele é física, mas não é relacional. Ele aparece na reunião, conduz a lição, faz a oração, mas não se conecta. Como afirma Henry Nouwen, a verdadeira liderança nasce quando alguém está disposto a estar presente, não apenas a cumprir tarefas. Quando o líder está perto, mas não acessível, o grupo sente um vazio estranho. Ele lidera, mas não pastoreia. Fala, mas não se revela. Cobra, mas não caminha junto. Vamos pensar nisso aí na vida, né? É o que a gente chama de pai ausente, né? Imagina só, você tá no almoço com sua família, mas está com o celular ali. Você está presente na refeição, mas não está comendo com as pessoas, né? Você está lá no PG, mas está resolvendo uma coisa no celular. Você está, sei lá, na escola, no carro, o tempo todo, mas não está com a pessoa, né? Você sempre num vídeo, sempre numa live, sempre numa, numa ligação, nunca está com as pessoas, né? Isso é uma grande. O ativismo faz isso também, né? A gente está, talvez fisicamente, mas não está com o coração ali com as pessoas. Isso acontece em muitas casas, né? Pessoas que moram juntas, na mesma casa, mas não se comunicam, né? E cria um distanciamento gigante, matando, né? Tornando as pessoas inacessíveis. Dois desconhecidos aí. Mas continua, por favor, Sara. A armadilha de ser líder, mas não ser pastor. A distância emocional se torna armadilha quando o líder confunde função com relacionamento. Ele acredita que seu papel é dirigir a reunião e não cuidar de pessoas. Assim, responde mensagens com rapidez, mas conversa pouco. Organiza a escala, mas não compartilha a vida. Lembra dos compromissos, mas não lembra de aniversários, lágrimas ou vitórias da semana. Quando o líder não é acessível, o discipulado perde sua força, porque o coração só se abre onde existe segurança. É igual no lar, né? O provedor, né? Ele sabe que tem que conseguir o alimento, mas esquece de alimentar a alma das pessoas, né? Corre tanto atrás do pão de cada dia que esquece do dia a dia. Então esse também é um grande desafio para todo ser humano em casa, no trabalho, e especialmente na igreja, né? Às vezes você recebe um cargo, você faz tudo certinho ali, uma lição bem feita, tudo, mas não gasta tempo, né, com as pessoas. Esse é o erro de hoje, não passar tempo, né, a presença, ela é muito importante. As pessoas, o ser humano não vive de, de materiais, né, de eventos, mas de pessoas, né? Foi feito um desafio, não sei, eu acho que foi aquele Mister Beast, né, aquele influencer que eu falei sábado na igreja, ele lançou um desafio de 180 dias para a pessoa ganhar, acho que 1 milhão, 10 milhões, não sei, para ficar sozinho num quarto branco. Um quarto até um pouco grande, mas todo branco. Cama branca, parede branca, é, tudo branco. E não tinha muita coisa que fazer ali. Você podia ler um livro, podia ficar fazer exercício, mas sem ver ninguém. Durante 180 dias, aí você ganhava ali 10 milhões. E até hoje não conseguiu ninguém que conseguisse ficar ali sem um ser humano junto, né? Sem uma pessoa. É a prova de que o ser humano ele precisa realmente de alguém para estar perto, né? Pode continuar, Sara, para mim. Então, os sintomas de um líder inacessível. Os sinais começam discretos. O primeiro é o afastamento espontâneo do grupo. As pessoas participam menos das conversas, não enviam pedidos de oração, não compartilham lutas. O segundo é que os membros começam a procurar outras pessoas para pedir ajuda, menos o líder. O terceiro é o silêncio nas reuniões. Poucos respondem, poucos se expõem, poucos aprofundam. O clima fica superficial. Richard Foster descreve isso dizendo: a superficialidade é a maldição da nossa geração. Quando o líder é inacessível, o grupo deixa de se abrir porque percebe que não existe espaço seguro para a vulnerabilidade.
Isso é terrível, né? Pessoas quando se distanciam, né? Você vê quando um adolescente, em vez de procurar o pai e a mãe para conversar, procura um professor, procura um amigo, porque já se distanciou, né? Não está tão tempo ausente que já não tem mais a confiança. Vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai ter agora um minutinho para a gente orar sozinho, como a gente tem feito sempre, cada um aí, para você pedir a Deus que ajude você a organizar o seu tempo, organizar a sua vida para que você priorize as pessoas. Sabe? As pessoas são as coisas mais importantes, né? Tão importantes que o texto bíblico fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus, como Deus, demonstrou como é importante a presença, né? Estar junto, andar junto, comer junto. E Ele quer dizer isso para nós hoje. Para você pensar isso no seu lar, no seu casamento, no seu PG, na sua igreja. A importância de você estar junto com as pessoas, você caminhar junto, né? Então, fala com Deus para Ele organizar a sua vida, a sua agenda, para você colocar no seu coração a importância que as pessoas ao seu redor têm para você. Vamos orar cada um aí, eu falo amém daqui. Amém? Amém, amém, né? Que a gente não corra esse risco, né, de estar lá no pequeno grupo e longe das pessoas, né? Cabeça tão cansada, ocupada que você não degusta a bênção que está com as pessoas. Vamos continuar a leitura? Sarinha, por favor. Uhum. As consequências espirituais para o pequeno grupo. A inacessibilidade do líder afeta diretamente o crescimento espiritual do PG. O grupo pode até se reunir, mas não se conecta. Pode compartilhar lição, mas não compartilha vida. Pode orar junto, mas não carrega as cargas uns dos outros. Aos poucos, instala-se uma cultura de individualismo, onde cada um entra e sai sem ser percebido. Em pouco tempo, novos visitantes não permanecem, porque ninguém se aproxima de verdade. E o grupo deixa de frutificar, porque, como afirma Dietrich Bonhoeffer, quem ama seu sonho de comunidade mais do que ama a comunidade cristã real, torna-se destruidor dessa última. É bem falar sobre isso, né? Imagina você sonhar com o céu, né? Que é passar a eternidade, mas não gosta das pessoas. Imagine que coisa sinistra ia ser você passar a eternidade convivendo com pessoas que você não se importa, né? Então, um sonho de comunidade não pode ser maior do que amar a comunidade em si, né? Estar com as pessoas. Amar as pessoas é o ponto básico para a gente querer passar a eternidade com elas, né? Pode continuar, Celia. Por que que esse erro é tão comum? Porque ser acessível exige vulnerabilidade e isso assusta. Muitos líderes têm medo de decepcionar, medo de serem invadidos, medo de não saber responder, medo de mostrar fraquezas. Outros simplesmente foram formados em ambientes onde a liderança significava manter distância. Além disso, agendas cheias criam um ritmo tóxico. Quanto mais corrido o líder está, menos ele se abre, menos ele se doa, menos ele escuta. A distância parece proteção, mas se torna isolamento. O líder isolado nunca discipula bem. Gente, eu aprendi na minha faculdade que o líder tem que manter uma distância das pessoas. Isso eu aprendi com meus professores, ó, fique distante, não se abra, né? Aprendi também na minha casa, meu pai, né? Com meus parentes, né? Que o pai, ele tem um espaço dele que ele não pode ser amigo do filho, né? Porque isso pode não deixá-lo apto para educar, tá? E com o tempo eu descobri que tudo isso aí era um dos maiores erros
de um ministério pastoral e de uma família, né? Quanto mais próximo, mais vulnerável, mais íntimo, mais conhecido você é, mais respeitado você se torna e mais amado, porque alguém só vai amar você de verdade quando vê que você precisa dela, quando vê que você tem necessidades também. Então, um líder pode. A Bíblia faz isso, né? Ela conta a história dos líderes com todos os seus defeitos, ela não economiza, né? Falando dos defeitos de Moisés, de Davi, ele abre os defeitos, porque na Bíblia, assim, a palavra mostra a proximidade das pessoas. Então, é muito errado você pensar que liderança é ficar distante, né? É mais administrativo do que relacional. Isso não é bíblico, né? Jesus, ele sentou para comer, né? Quando ele subiu para orar no monte, ele clamou para os amigos, né? Falando: eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês fiquem comigo aqui, eu preciso que vocês se juntem comigo. E ali ele chora, ele ele abre o coração, né? Um tipo de liderança totalmente diferente do que o molde desse mundo, né? Então tá aí. É um erro muito comum a gente achar que a proximidade tira autoridade, mas é o contrário, né? 6. O caminho de restauração. A restauração começa com uma decisão simples, porém profunda: estar disponível. Não perfeição, mas respostas prontas e presença. Isso significa reservar tempo para conversas pessoais, perguntar de verdade como as pessoas estão, fazer ligações durante a semana, visitar quando necessário e principalmente abrir o coração. Como afirma Eugene Peterson, a pastoral é, antes de tudo, uma longa obediência na mesma direção, uma vida compartilhada. Quando o líder volta a se aproximar do grupo, o discipulado volta a respirar. Agora, falando do pequeno grupo em si, alguns líderes me reclamam, né? Pastor, mas as pessoas não estão nem aí, elas faltam, não vêm, não se importam de preparar uma comida gostosa, chegar lá no PG, a pessoa não vem, fica aqui tanto de coisa sobrando. E, e eu sempre pergunto por líder assim: quanto tempo a gente gastou realmente preocupado com as pessoas, esperando que na sexta-feira elas se preocupem com a gente? Então a gente quer que elas tenham um compromisso com o horário da reunião, com o dia da reunião. E a gente esquece de ter um compromisso com as pessoas fora da reunião. Comunidade é amar as pessoas não numa sexta-feira à noite, não na hora de um pequeno grupo, não na hora da escola sabatina, não numa reunião, né? Fala para os jovens também, né? Ah, ninguém veio do JA. Eu falei que o JA não veio até elas, né? Não foi até o coração delas. Os jovens aí, o JA foi acabando, né? Os jovens estavam distantes a semana inteira, aí o líder queria que todo mundo fosse do culto, estivesse lá sentado, sendo que ele estava desconectado daquelas pessoas, né? Então, quanto mais conectado, mais provável que as pessoas estejam conectadas com você também, né? Isso serve também para a família. A gente quer que todo mundo se comprometa com o projeto da família, mas a gente não cuida do coração do outro, né? Mas isso aqui é algo importante, né? E eu queria parar para fazer uma oração agora, uma oração intercessória. Podia aí, de repente, o Edinaldo, que está aí na área. Edinaldo, hoje nós vamos fazer uma oração especial pela liderança da igreja. A gente não orou ainda por só mesmo, foi sempre orações pessoais até hoje, né? Eu queria fazer uma oração agora intercessória. Orar pelos líderes de PG da nossa igreja, para que eles consigam ter o Espírito de Cristo, de cuidar. Eu sei que na vida corrida de hoje é difícil de dedicar tempo para os outros, né? Mas esse é o segredo do Evangelho, a gente dedicar tempo para os outros, seja num estudo bíblico, seja num pequeno grupo, seja numa visita, para que a liderança dessa igreja entenda e Jesus coloque esse dom no nosso coração, de cuidar de pessoas. Interceda hoje, então, Edinaldo, pelos líderes, todos os líderes da nossa igreja hoje, por favor. Ok. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de oração que estamos juntos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, Pai. Estamos iniciando um novo ano, novos cargos, novas intenções, estamos todos animados, mas nós te pedimos, ó Deus, a tua direção, Senhor, para administrar a tua igreja, Pai, para administrar os cargos que o Senhor nos deu, mas principalmente, ó Deus, para amar as pessoas, para conduzi-las elas até a ti, Senhor, e não a nós mesmos. Muitas vezes estamos conduzindo as pessoas a nós e não apresentamos o Senhor a elas, Pai. Oh, meu Deus, por favor,
Nos dê orientação, Senhor. Nos dê orientação para que tenhamos um pequeno grupo, não uma reunião para comer, mas uma reunião de irmãos, e de fraternidade, que possamos, ó Deus, e o Senhor está conosco, estamos conectados um ao outro, mas também está conectado a Ti também, Senhor. Abençoe, ó Deus, a liderança da Tua igreja, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê discernimentos, nos dê, ó Deus, momentos para parar e pensar se estamos fazendo a Tua vontade ou se estamos fazendo a nossa vontade, Pai. Abençoe, Senhor, o pastor Vinícius, que está na frente. Abençoe a cada um de nós que estamos liderando, de certa forma, um departamento ou pessoas, mas que possamos, ó Deus, colocar, ó Pai, fazer discípulos, fazer, ó Deus, algo que seja com pessoas e não com coisas. Possamos, ó Deus, ser líderes de pessoas e não de departamentos, Pai. Que possamos, ó Deus, conduzir a tua igreja, Pai, até o dia que o Senhor voltar para nos levar para morar contigo, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, que o Espírito Santo nos incomode em todas as reuniões, todos os trabalhos que vamos fazer, para que possamos fazer de acordo com a tua vontade, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, na certeza de que o Senhor está nos conduzindo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Na oração aí, o Edinaldo falando aqui, todos começando o ano animados, né? E realmente eu lancei, né, o projeto dos PGs aí nas 3 igrejas. E incrível, eu voltei de férias e vi o povo tão animado, tão para cima, né? Os PGs aí focados, né, na Semana Santa, de salvar alguém e as listas aumentando. Ontem eu fiz uma lista, eu apresentei para o Ronaldo, no Sobreiro. Nós temos 39 pessoas preparadas já, praticamente assim, quase prontas, né? Praticamente 100% para a Semana Santa já, para entregar a vida a Jesus, né? E essas 39 pessoas, amados, não são nomes numa lista, né? Eu fiz uma lista para saber quem elas são, né? Para orar por elas, mas o mais importante é entender que elas são pessoas que precisam de gente. Elas são pessoas que estão entrando para a comunidade porque a comunidade faz sentido, né? Não vão ser batizadas só porque vão confessar que Cristo é o Senhor, mas que a igreja do Senhor é do Senhor, né? E querem fazer parte da igreja do Senhor. Então, é muito lindo ver essas pessoas se aproximando e que tem gente cuidando de cada uma delas sendo cuidadas por alguém, né? Esse é o segredo. Vamos lá para o 7. Vamos lá. Transformação visível quando o líder se torna acessível. Quando o líder se torna presente, o PG muda rapidamente. A atmosfera fica leve, as conversas se aprofundam, as pessoas começam a compartilhar lutas antigas que nunca tiveram coragem de expor. A oração ganha sinceridade. As visitas se tornam espontâneas. Novas amizades surgem. O grupo cria vínculos reais e a fé se torna prática. O líder também experimenta alívio, descobre que não se precisa ser forte o tempo todo, apenas verdadeiro. E a verdade cria pontes onde antes havia distância. Eu experimentei isso, amados, no culto da minha casa, assim, que a gente às vezes tinha um cronograma muito fixo ali, né, correria, porque tinha que fazer o culto ali. Sempre aprendi também que o culto do lar não pode ser muito longo, porque as crianças cansam e tal, e é verdade, mas eu brinco que às vezes o momento da oração ali vira o momento da fofoca, né, porque a pessoa quer fofocar o que aconteceu o dia inteiro. E é lindo ver quando você está tão disponível, aberto, que um filho quer contar o que aconteceu e rir, conta coisas íntimas, né? Abre o coração para dificuldades. Isso é tremendo, né? Tremendo. Vamos ver a experiência viva da Cláudia, hein? Cláudia liderava um PG há 2 anos, mas sempre manteve distância. Era organizada, preparada, eficiente, mas era inacessível. As reuniões eram impecáveis, mas o clima era frio. Até que um dia, uma das jovens do grupo passou por uma crise profunda e disse: Eu não tive coragem de te procurar.